Dando início mais uma semana de reflexão no nosso grupo de Conexão Bíblica, o tema do Espírito Santo. Saudamos a todos que sintonizam na paz de Cristo. Como Jesus mesmo saudou os apóstolos. Nós tratamos a semana passada daquele momento em que Jesus esteve com os apóstolos, logo após a ressurreição. E essa saudação da paz é simbólica e importante, né? Porque é o modo como o cristão deve acolher as coisas de Deus. Não é na agitação deste mundo, não é no momento de preocupações, porque nós agora não estamos mais sozinhos. Nós temos esse que está aí na tela, o tema do nosso assunto, o Espírito Santo, que estará conosco eternamente. E nesse Espírito nós mergulhamos num rio de paz, um rio que nos conduz no caminho da luz, que é aproximarmos-nos de Deus. Então, nesse propósito, nessa intenção, nos colocamos todos, os que ouvem e quem está falando, na presença do Deus Altíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos essa nossa reunião, orando ao Pai, para que Ele nos dê forças para testemunhar aquilo que está nesse espírito de vida, que opera unindo-nos a Ele. E que esta força possa trazer vida a todos os que ouvem e possa manifestar-se por meio da Tua palavra, Senhor, Jesus Cristo em nós. Pedimos estas coisas e damos então início, na alegria e na paz. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vínhamos num caminho mesmo, trilhado através da palavra de Deus, que é os últimos capítulos do Evangelho de João, antes da crucificação de Jesus. Foi quando ele deu aquelas instruções, os capítulos 13 a 17, tão importantes para os discípulos e para toda a humanidade, né? Tratamos desse assunto em detalhes e agora, então, quando chegou no fim de todos aqueles ensinamentos, após a morte e ressurreição de Jesus, ele apareceu aos discípulos. E aí nós pegamos as 4 versões dos 4 evangelhos, incluindo do João e de mais os outros 3, sobre o que Jesus falou. E tratamos disso também já, né? Agora está aí na tela os temas que Jesus quis deixar naquele momento em que ele estava ali, poucas vezes que ele estaria junto com os discípulos novamente, antes de, então, o processo todo de comunhão com Deus ficar por conta do Espírito de Deus. Então, o tema que ele tratou com os discípulos, e nós falamos, foi a paz. Ele sempre saudava com a paz, e depois ele fazia questão de mostrar e confirmar nele os sinais da ressurreição. Porque ele se mostrou não como um espírito, mas como um corpo espiritual. Corpo espiritual é diferente de espírito simplesmente. Ele tem todas as características da matéria, do corpo material, mas contudo é um corpo glorificado, é uma matéria glorificada, e essa é a nova condição reservada àqueles que creem em Jesus Cristo e que perseveram e que morrem para esta natureza nova e depois, então, renascendo para a nova natureza, ganham o direito a participar dessa ressurreição e aí, então, receber esse corpo glorificado. Essa confirmação ele vai chamando atenção para os apóstolos naqueles dias. Depois tratou de um gesto, né? Um gesto que ele fez e traz ensinamento para nós, que foi soprar sobre os discípulos e para abrir-lhes o entendimento, conforme é mostrado nos textos, né? O sopro que abre o entendimento é aquilo que Jesus anunciava e que chamou a atenção na discussão com Nicodemos. Nós tratamos bastante sobre isso,
que tratava do novo nascimento. É aquele que está em Cristo, que creu, e ao crer, ele começa uma nova vida, e por isso se chama um novo nascimento. Esse começo dessa nova vida é de algo que acontece dentro do ser humano, em que o seu espírito, antes tendente à morte por causa de Adão, agora ele renasce tendente à vida, e portanto é capaz de entender as coisas do alto, entender as coisas de Deus. Quem quiser ver como Jesus explicou isso, vai lá no texto do Evangelho de João, em que ele trata com Nicodemos e explica isso, né? Então, esse novo nascimento traz revelação, a capacidade de entender a Bíblia, que não é pela inteligência humana, mas é por esse Espírito recriado que está em nós. Não é o Espírito Santo, é o Espírito recriado pessoal de cada um daquele que se converteu, né? Então ele falou sobre isso, depois ele declara que vai se cumprir a promessa. A promessa anunciada muito antes, né? Nos profetas do Velho Testamento, a promessa da vinda do Espírito Santo sobre todo o mundo, vamos dizer assim, sobre o globo terrestre vem o Espírito Santo, e essa promessa iria se cumprir nos próximos dias. Isso ele deixa claro para os apóstolos, para eles irem se preparando para este momento, né? Concluindo aí as recomendações de Jesus nesses instantes tão importantes, né, de início de uma nova aliança, né, ele envia os discípulos, o envio para que eles levem essa nova condição, anunciem essa nova aliança, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele dá essa ordem aos discípulos de irem e anunciar, né? E por fim, a partir disso, multiplicar, gerar filhos para Deus, né? Através de sinais, de prodígios, conforme a gente já viu nos textos que tratamos, né? Então, esses temas é uma introdução que estamos fazendo hoje para aquilo que é o nosso assunto, a vinda do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo está contada em detalhes, né, no Atos dos Apóstolos, no livro do Atos dos Apóstolos, né? Esse livro foi escrito por Lucas e ele vai contando como foram as ações dos apóstolos logo após a vinda do Espírito Santo, que é o assunto inicial do livro do Atos. É ele que vai dar início a essa divulgação do Evangelho. É por meio do Espírito Santo que isso tudo vai acontecer, que é o nosso tema, Espírito Santo de Deus, né? Ele era prometido, estava lá no Evangelho, na profecia de Joel, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então, essa profecia iria se cumprir, né? O livro de Atos, ele acabou sendo dividido, se você observar bem, em Atos de Pedro e Atos de Paulo. E Paulo, né, era um judeu, né? E acontecem coisas com ele que nós vamos tratar aqui, para entender o que representa essa vinda do Espírito Santo, o que ela pode realizar em nós, seres humanos comuns, né? Então vamos detalhar tudo isso, procurar aprofundar nisso com a ajuda do Espírito Santo. É ele que já está atuando em todo aquele que crê. Nós cremos, nós somos convertidos, essa presença está conosco. Então vamos tratar disso agora, lendo os textos, né, e refletindo sobre eles. Então, Atos 1, né, está aí na tela, versículo 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, aquelas instruções que Jesus deu, a Bíblia diz que Jesus deu pelo Espírito Santo. Já o Espírito Santo atuava nele, porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo que une Cristo ao Pai, né? Então as instruções foram dadas, essas que nós estávamos comentando, né? Suas instruções aos apóstolos que escolhera,
foi arrebatado ao céu. Então, depois de ter dado as instruções, foi arrebatado ao céu. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Comendo com eles, uma das vezes, comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa do seu Pai, que ouvistes, disse ele, de minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, estamos vendo aí já uma instrução que a gente precisa acolher, para entender as coisas dessa vivência do Evangelho. João batizou com água. Então, existe um batismo na água e depois existe um batismo no Espírito Santo. O batismo na água é esse batismo da conversão. A água representa o arrependimento. A pessoa se arrepende, crê e se arrepende, porque ela precisa crer na verdade para reconhecer o erro. Ela crê na verdade que é Cristo, se arrepende, então é batizado nas águas, e depois, então, sereis batizados no Espírito Santo, que é esse segundo batismo, onde a gente passa a ter a presença do Espírito Santo conosco. Então são duas coisas. No primeiro batismo, que é o das águas, a gente renasce, conforme a gente comentou há pouco. Renasce interiormente, dentro de nós mesmos. E no segundo batismo recebemos um ajudador que está conosco, nos envolve, assim como envolve a Cristo, que é o Espírito Santo. Esses conceitos precisam ficar claros para a gente entender as coisas de Deus. Bom, continuando o livro de Atos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então começaram a falar em línguas, era um som que aqueles que estavam em volta, que vieram ali quase que por curiosidade, entendiam o que eles estavam falando na própria língua. Mas então vamos ver essa situação. É um derramar do Espírito. Esse aí é um pouco diferente do que acontece hoje, quando nós somos batizados no Espírito. Não tem uma labareda de fogo que chega, não tem um estrondo, um vento impetuoso, vindo do céu. Por que isso? Por que não tem? Essas questões a gente tem que levantar, certo? Sempre nós vamos ver que esse é o processo de ir tendo revelações pelo Espírito. Esse caso é mais simples de se entender, O que estava acontecendo aqui é algo extraordinário, pessoal. Aliás, precisamos falar disso. Falar do Espírito Santo, o Espírito Santo é algo que todo mundo, todo convertido sabe, conhece, tem o Espírito Santo, mas qual o grau de importância que é dado a isso? Qual a nossa consciência do que isso significa? Então, é uma boa oportunidade a gente refletir. Por que não tem esse vento impetuoso que veio do céu, com todas essas chamas, línguas de fogo, O que estava acontecendo nesse instante é algo extraordinário. Estava entrando o Espírito Santo legalmente na Terra, envolvendo a Terra, o mundo, porque agora ele estaria no mundo. O Espírito de Deus é algo que ocupa todos os espaços, está aqui, Está presente no mundo, mas é lógico, em comunhão íntima com aqueles que recebem esse batismo. Só que nesse momento estava entrando esse poder avançando sobre o mundo. E foi
isso que ficou registrado aí, nesse instante. A partir desse momento, todo aquele que crê e pede, né, conforme Jesus disse, vou lembrar a frase, se vós que sois maus, então está dizendo que o homem natural, ele não é perfeito, ele não é bom em essência, né? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, então significa aquele que nasceu de novo e tornou-se filho de Deus, dará o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Então, esse Espírito agora está disponível, não importa onde a pessoa esteja, se é lá na China, se é na África, se é na Europa, se é na América, aonde ela estiver, se ela crê em Jesus e pede o Espírito, nasceu de novo, pede o Espírito Santo, então ele vai estar com ela. Dará assim, por quê? Porque não tem algo superior, mais importante do que essa presença para aquele que pretende trilhar este caminho de tornar-se filho de Deus, tá? Então, essas coisas a gente vai insistindo porque às vezes não ficam tão claras, né? A gente olha, até entende, mas é uma coisa assim, fica meio banalizada, né? Brinca-se com isso, mas é algo totalmente incomum, algo que nos leva à presença de Deus, é Ele mesmo. Como eu tenho dito algumas vezes, é a mesma coisa quando os discípulos encontraram Jesus. Eles ouviram aquele chamado, passaram a caminhar com ele, cada vez mais tendo consciência de que estava ali alguém que, primeiro, tinha nascido de uma maneira excepcional, né? Nasceu de Maria, por força que não pela relação normal entre um homem e a mulher, mas entre a manifestação de Deus, e, portanto, andando com aquele que conhecia coisas muito além da capacidade humana. Pois bem, isso mesmo é o que você que crê em Jesus e está batizado no Espírito tem. O problema é como nós interagimos com isso, né? Assim como com eles também, como eles iam interagir com Jesus. Veja o caso de Judas, né? Estava lá junto, mas não teve a mesma interação dos outros, né? Então, tudo isso a gente vai salientando para começar a ter, aqui no nosso estudo, uma ênfase da importância do Espírito Santo, a importância extraordinária desse Espírito e que todos precisam ter consciência, né? Aconteceu um sinal, além de todo esse aparato da chegada do Espírito Santo, que eles começaram a falar em línguas. Isso é um dos dons do Espírito. Aliás, é o primeiro de todos os dons do Espírito. É orar em línguas. Nós vamos tratar disso num caso específico agora na sequência, falando do Espírito Santo, né? Por enquanto, tem que saber. Isso é um sinal da presença do Espírito Santo. Oravam em línguas, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E essa oração, às vezes, ela se desdobra assim, ela passa a ser algo que é um som não inteligível para a mente humana, mas que alguns que estão ali podem entender, interpretar aquilo que está dizendo interiormente, porque estão sendo chamados por essa oração, por essa palavra, né? Então, achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu, ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na própria língua. Então, esse é o momento. Entrou o Espírito Santo na terra, aconteceu esse sinal, tudo isso estava acontecendo ali e agora é disponibilidade para nós. Esse Espírito Santo está no mundo. Esse foi o momento da entrada, já está aí. O que preciso para ter o Espírito? Crer em Jesus de verdade, confessá-lo Senhor e então pedir, porque ele dá a todo aquele que o pedir. Mas precisa crer, e isso nos leva a algumas atitudes. Bom, continuando a história,
o Atos 2 diz o seguinte: estavam todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntavam aos outros: que significam estas coisas? Pedro, então, pondo-se em pé em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre meus servos e minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Tá? Profetizarão. Nós já vamos perceber alguma coisa aí. Né? Só por essa palavra você já sabe que os profetas provavelmente tinham o Espírito Santo. Provavelmente não, nós já temos falado sobre isso muitas vezes, né? A Bíblia diz isso. Mas agora isso estava ao alcance não só de um ou outro que tinha a missão de profetizar, mas sobre todos os vossos filhos e vossas filhas, né? Terão visões e sonharão, terão revelações. Isso são revelações que vêm ou por visões ou por sonhos, né? Sobre aqueles que recebem essa presença, o derramar do Espírito Santo. E é sobre todo o ser vivo, né? E esses daí serão capazes de profetizar. O que é profetizar? Profetizar é começar a falar em nome de Deus. Aquele que se converteu, mesmo que sejam de maneira muito limitada ainda, como uma criança, eles já começam a expressar algumas coisas, e esta expressão é em nome de Deus. O primeiro dom, o dom de línguas, nós vamos ver que é um dom dado justamente para esse crescimento. Ele vai ajudar nesse crescimento, nessa capacidade que nós vamos tratar aí adiante. Estamos falando de um tema importantíssimo, é o Espírito Santo. Estou insistindo nisso, sabe por quê? Olha, o fato mais extraordinário, mais importante que aconteceu em toda a história do ser humano, depois da criação, foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo. E o segundo, depois desse, em segundo lugar, é exatamente esse momento que nós estamos tratando, é a vinda do Espírito Santo. Portanto, é algo que deve requerer de nós toda a nossa atenção, né? E nós vamos tentar explorar isso aí. É lógico que não conseguimos fazer isso sozinhos, mas fazemos porque cremos. Então, vamos em frente, né? Bom, o Espírito Santo na velha aliança. Nós vamos dar vamos abrir um espaço aqui para falar um pouquinho da velha aliança, porque esse é um problema, tá? No entendimento das Escrituras. A gente sempre fala que o livro mais importante do mundo é a Bíblia. Lá está tudo o que é necessário para nós. As boas traduções trazem tudo o que é necessário para a nossa transformação, para o nosso processo, esse caminhar nosso com Cristo, que é caminhar também com o Espírito Santo, né? E às vezes as pessoas pensam assim, não, o Velho Testamento passou, né? E o Novo Testamento é o que importa, sem dúvida. O Novo Testamento é algo extraordinário, começou com a vinda de Cristo, né? E depois a presença do Espírito Santo sobre toda a humanidade, né? Sobre todos aqueles que se dispõem a entrar nesse pacto de aliança, né? Porém, a Bíblia como um todo é inspirada pelo mesmo Espírito e e todo o Velho Testamento, a velha aliança, era uma preparação para a nova. E essa preparação complementa a nova aliança e nos traz entendimento. Nós vamos ter experiência disso
quando a gente começar a analisar a história de Paulo. Ele era um conhecedor da velha aliança e veja o que aconteceu com ele na nova aliança, né? Esse processo da transição só fica claro se nós conhecermos bem o Velho Testamento. Aí a importância da velha aliança. Lá, já a presença do Espírito Santo acontecia. Lembrando que a velha aliança é a aliança de Deus com um único homem, que é Abraão, né? Onde Deus escolheu esse homem aí, olhando para a terra toda, pegou ele, era um homem de fé. O conceito de Deus estava, porque era descendência de Adão, né? Mas já estava totalmente confusa a humanidade, né? Já tinha se dispersado, já tinha tido o dilúvio, todas aquelas coisas, e ele escolheu esse homem. E com ele fez um pacto de aliança, porque era um homem que tinha algo dentro dele, que era uma capacidade de crer, uma certeza da presença viva de Deus, mas que ele não conhecia. E Deus então começa a se relacionar com ele e faz o primeiro pacto de aliança. A descendência dele recebe uma promessa. Essa descendência teria Deus no meio deles. E essa descendência, então, de Abraão, Isaac e Jacó, que o nome foi trocado para Israel, se tornou a nação de Israel. E essa nação de Israel, então, tinha uma medida do Espírito Santo. Tinha uma medida do Espírito Santo com eles, né? Nós estamos falando agora sobre essa medida, vamos tratar sobre isso, e então vamos ler no livro de Samuel, que foi um profeta. Samuel era um destes da velha aliança, um desses que tinha o Espírito Santo. Como eu estava dizendo, na velha aliança o Espírito Santo estava em medida, não estava sobre todos os seres, vossos filhos e vossas filhas, como foi falado. Era só sobre alguns escolhidos. Samuel era o sumo sacerdote e tinha o Espírito Santo. Os reis de Israel, normalmente, quando eram fiéis à aliança, também tinham a presença do Espírito Santo, mas eram só esses, eram pessoas selecionadas, né? E Samuel foi o primeiro rei. Saul foi o primeiro rei, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel já tinha tido muitos outros que administravam Israel, que eram os juízes, e Samuel era um deles, né? Mas o povo começou a pedir para ter um rei. Ele queria se sentir seguro, porque ele queria ter alguém que intermediasse, né, as ações e que dirigisse a nação, olhando para os outros povos, pediram isso, né? E então Deus destacou Samuel e anunciou a Saul, que era profeta, que fosse lá e ungisse Samuel. Ungir o que é? É fazer com que ele receba uma medida do Espírito Santo, assim como Samuel tinha. Então, Samuel ia ungir Saul. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou na cabeça de Saul. Beijou e disse: Senhor, o Senhor te confere esta unção, para que sejas chefe de sua herança. Então, tá vendo? Saul ia reinar, ia ser o chefe da descendência de Abraão, que naquele tempo ela estava em busca de ter uma organização e ter um rei, né? Então, ele teria sido escolhido para isso. E aí vai falando muitas coisas que aconteceria, começa a profetizar, Saul profetiza o que vai acontecer com Samuel profetiza o que vai acontecer com Saul nas próximas horas, né? E vai dizendo bastante coisa, e aí eu pulei um pouco para encurtar o assunto. No versículo 5 ele diz: Depois disso chegarás a Gabaa Elohim, onde se encontrará com o governador dos filisteus. Você vai ver isso aí, ele fala para Saul. À entrada da cidade encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto. Outros profetas, está vendo que tinha profetas em Israel. Lugar alto era onde eles subiam para orar. Normalmente, o fato de subir a montanha dá uma impressão de proximidade de Deus, né? Uma impressão, uma coisa material, né?
Mas tudo que está na matéria tem um sentido, né? Do lugar alto é onde você tem visão, onde a luz é mais intensa, são coisas que dão testemunho de verdades muito maiores do que isso, né? Mas lá os profetas se reuniam nos lugares altos, né? E era onde as pessoas faziam a adoração, até que se estabelecesse o templo, que viria mais adiante depois com Davi. Davi ia conceber o templo, e Salomão, o filho de Davi, construiria o templo, e também seria sobre uma montanha, né? O lugar alto era o lugar de oração. Então eles estavam, um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e cítaras, profetizando, falando coisas em nome de Deus e também falando essa linguagem que ninguém entende, tá? Mas que alguns podem interpretá-las, né? Então, essa situação é uma característica de que eles estavam com o Espírito Santo. E aí acrescentou Samuel para Saul: o Espírito do Senhor virá sobre ti, também sobre ti. Profetizarás com ele e tornar-te-ás um outro homem. Olha a transformação, né? Tornar-te-ás um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, então uma lista de sinais maior do que eu citei aqui, né, que está escrito lá para quem lê o texto. Quando vire todo, faze o que as circunstâncias te ditar, porque Deus estará contigo. Então foi assim que foi chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. Todos os que o tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, então aquela oração em línguas, às vezes se manifesta como um cântico, ela tem a expressão de um cântico, né? E vendo ele cantar, falar aquilo, que era uma língua que não se entendia normalmente, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Cis, que era Saul, né? Porventura também Saul está entre os profetas? Então essa frase é uma frase que ficou gravada porque eles se espantaram, que Saul era uma pessoa como outra qualquer. Tá bem que ele era um cara que chamava atenção, muito forte, muito alto, bonito, era coisa que o homem dá valor. E por isso ele se encaixava no perfil do rei na mente humana, né? Mas a gente sabe que a presença do Espírito Santo é totalmente fundamental para a pessoa poder dirigir um povo que estava em aliança com Deus, mas sempre vai depender da interação com o homem. E no caso aí a interação seria com Saul, né? Então, vocês vejam só, por que eu pus esse texto aí? Para mostrar que o Espírito Santo lá estava numa medida bem restrito, e todo o povo de Israel, né, todo o povo de Israel dependia de ouvir o Espírito, não pessoalmente, como a gente pode, mas ouvia o Espírito através dos profetas e eram dirigidos pelo Espírito através dos reis, dos sacerdotes. Esses tinham alguma medida do Espírito Santo. E essa era a condição da velha aliança. O que estava acontecendo agora era extraordinário, era algo que se estenderia a toda a humanidade. Bom, nós vamos fazer agora um parêntese histórico para a gente aprender a dar importância. Por que eu estou insistindo tanto em dar importância para isso? Porque, pessoal, enquanto a gente não cai a ficha, e isso acontece com todo mundo, né? Não cai a ficha do que é essa presença, e de quanto, como ela não é palpável, como nós não vemos nada, é algo ali que está acontecendo, mas a gente não tem ciência clara do jeito que o mundo gosta, que é apalpar, medir, tirar saber qual é a profundidade, a distância, a altura, qual é a temperatura. Não tem nada disso, é algo assim totalmente intocável, né? Acaba ficando renegado ali do lado, né? E a pessoa fala, não, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho, mas o que é isso, né? Como eu tenho mesmo, né? Então, nós vamos pegar um caso, que é o do apóstolo Paulo, que a gente vai entender bem por que ele foi escolhido para apóstolo,
E não é brincadeira, a coisa é séria. E é sério também ter essa consciência do Espírito Santo, é seríssimo, tá? Então, nós precisamos aprender a dar importância para isso, né? E nós vamos usar uma frase de Paulo mesmo que falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando ele começou a pregar e a anunciar Jesus Cristo, e deixou tantas cartas, né, para a igreja, que são o fundamento hoje do Evangelho, que são, assim, complemento extraordinário do Evangelho, né? Ele chegou a um ponto que ele via Cristo nele mesmo e, portanto, estava dizendo, assim como eu imito Cristo, porque eu não sou Cristo, mas sou um imitador fiel, né? Sejam meus imitadores, olhem para mim, né? Ele chamava até atenção para isso, né? E nós vamos usar essa frase dele para fazer exatamente isso. Vamos começar a olhar para Paulo. Vamos olhar desde o começo, tá? Como eu disse, o Atos dos Apóstolos está dividido entre Atos de Pedro e de Paulo. Nós vamos concentrar um pouquinho em cima de Paulo, né? Pedro caminhou com Jesus o tempo todo, Paulo não. Paulo era como a gente, estava de fora, né? De repente aconteceu coisas com ele, né? Coisas que nós vamos entender agora e vamos ver o que isso impactou em Paulo, porque eis aí alguém que dava importância para aquilo que aconteceu, né? Então nós vamos ter que aprender com ele. Vamos lá, continuando o nosso trabalhinho aqui, de tentar nos estimular a ter a consciência viva do Espírito Santo de Deus. Atos 9, de 1 a 18, esse texto todinho, se vocês lerem lá, ele fala da conversão e batismo que levou Paulo de uma condição de cegueira à luz. Isso que eu escrevi aí é até bacaninha, porque realmente da cegueira à luz vale espiritualmente. Paulo estava cego espiritualmente e depois teve luz espiritualmente. E aconteceu nos eventos que Paulo foi conduzido aí, né, que nós vamos tratar, dele se tornar cego fisicamente e depois receber a visão fisicamente, tá? Então, conversão e batismo de Paulo é o que nós vamos tentar esmiuçar aqui, né? Então, está lá em Atos 9, versículos 1 e 2, né? Estamos lendo lá. De 1 a 18 trata de todos esse processo aí de Paulo sair da cegueira à luz, né? Atos 9, 1 e 2 diz o seguinte: o zelo de Paulo pelas tradições e sua ira com os discípulos de Damasco. Não vou escrever todos os textos, que fica muito comprido aqui, e nós temos que tentar ficar conciso para a gente ir vendo a essência do que a gente quer mostrar, né? Mas o que acontecia com Paulo? Ele era um fariseu, conhecedor da lei, zeloso pelas tradições, né? E, portanto, estava acontecendo com ele algo que impactava naquilo que ele acreditava, né? Ele acreditava que os doutores da lei, que ele era um deles, né, eram as pessoas que representavam Deus aqui ali em Israel, né, junto, é lógico, com o sumo sacerdote, com os profetas, né, e que, portanto, eles deviam ter todo o zelo pela lei, e ele desenvolvia, e estava acontecendo nesses dias, conversas de que veio alguém, um novo profeta, que era o próprio Jesus, e que estava convertendo as pessoas e chamando as pessoas para uma nova situação, uma nova visão da lei. E isso ofendia violentamente Paulo, né? Ofendia ele, então ele mesmo dizia que tinha um zelo extraordinário pela lei e que ele estava nesse zelo perseguindo, né? Perseguindo aqueles que se diziam discípulo desse Jesus, que ele nem sabia direito quem era, né? Então ele estava em perseguição acentuada, porque ele via naquilo uma ofensa às tradições. Você está vendo que Paulo tinha um zelo exagerado e estava muito apegado a tradições, né?
Ele já não estava ali no espírito real da lei, né? Que é uma coisa muito grande, que o homem natural lidava com aquilo e tinha o propósito de seguir as tradições, mas ele tinha que ir tendo consciência de que aquilo era algo muito maior, né? Mas isso, ao longo da história de Israel, foi virando só tradições realmente rituais e, portanto, um zelo excessivo da parte de Paulo, né? Quando ele soube que tinham discípulos em Damasco, de uma região lá, né, ele pediu autorização para o sumo sacerdote para ir até lá e prender aqueles discípulos, né? E ele, então, tomou essas autorizações e seguiu para Damasco, né? No versículo 9, no Atos 9, de 3 a 9, vai explicar o que aconteceu nesse caminho. No caminho lá para Damasco, aconteceu que, de repente, Paulo ficou diante de uma luz intensa, que cegou ele instantaneamente, e ele ouviu uma voz que falava com ele, Saulo. Na verdade, não era Paulo o nome dele, era Saulo, tá? Devia ter escrito aí tudo Saulo, mas é que a gente está tratando do apóstolo, né? Mas Saulo era o nome de batismo no mundo aí de Paulo, né? Era Saulo que ele chamava, era o nome dele. Então, nessa hora daquela luz, ele ficou cego e foi ao chão, caiu, né? Não conseguiu se manter em pé, né? Caiu ao chão e ouviu uma voz. Ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não entendia aquilo, perguntou quem estava falando, e a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue, né? Então Paulo caiu ali, né? Ele acordou, estava dessa queda, ele se levantou, aliás, dessa queda, mas não enxergava nada. As pessoas que estavam com ele tinham visto a luz tinham escutado a voz, mas não viram nada. Paulo é que ficou cego de repente, caído lá, né? Então, estava caído e começaram a conduzir Paulo ali naquela situação, né? Enquanto isso, em Damasco, um dos discípulos de Jesus, que estava em Damasco, acontecia o que está escrito aí em Atos 10 a 16. A visão desse discípulo, que era Ananias, o nome dele, em Damasco, recebeu uma orientação do próprio Jesus, falando com ele, que enviava para ir até Saulo, aí está agora escrito o nome de Saulo mesmo, né? Dizendo que para que ele fosse a ele, para que ele recuperasse a visão e ficasse cheio do Espírito Santo. Ananias levou um susto com essa ordem que veio espiritualmente, através do Espírito Santo para ele, em nome de Jesus Cristo, né? Então ele se assustou, né? E começou a contestar: mas Senhor, ele persegue a igreja, ele veio aqui com ordem para pôr na prisão todo mundo, né? Contestou, mas Jesus falou para Ananias: este é um servo que eu separei, e te mostrarei tudo que ele terá de padecer pelo meu nome. Então, veja só, essa profecia sobre Paulo foi dada a Ananias. Ele teria que padecer pelo nome de Jesus. Aqui já é uma questão para a gente perguntar, né? Será que Paulo ia padecer por causa das coisas que ele estava fazendo, da perseguição da igreja? Era uma vingança que Jesus ia fazer com ele? Não é nada disso, é óbvio. A gente vai buscando as respostas e aí vem, né? Era importante que ele fosse um dos escolhidos para padecer em nome de Jesus. Nós vamos entender isso quando ver como é que se consuma a aliança, a nova e eterna aliança, e quão grande é isso daí, porque requeria esse padecer de alguns, tá?
Então nós vamos entender isso. Mas aí Ananias se convenceu e foi lá, né? Bom, continuando. Agora vou ler o texto, que agora então Ananias vai chegar diante de Paulo, tá? Ananias foi, entrou na casa, porque a hora que Jesus falou com Ananias, ele anunciou o local que Paulo estava, né? Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Olha só, Paulo já ia receber o Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo como escamas e recuperou a vista. Isso aconteceu materialmente. A escama saiu do olho e ele passou a ver. Mas era sinal de algo que estava acontecendo dentro, por causa da presença do Espírito Santo e de um novo nascimento que Paulo estava tendo nesse instante, né? Aí meio que impactado por aquele acontecimento, mas ele recuperou a vista, que é o quê? Vista é o que faz a gente ver as coisas, entender as coisas, é esse entendimento que estava nascendo nele, um novo entendimento. Levantou-se e foi batizado, então recebeu o Espírito Santo, né? Então veja só, isso aconteceu com Saulo, que vai passar a se chamar Paulo por causa que ele vai começar a ser uma nova natureza, uma nova pessoa. Essa troca de nomes, às vezes simbólica, muito importante, às vezes é demonstrada na Bíblia. Troca o nome para mostrar, ó, mudou algo, né? Quando Jacó, que significa o suplantador, os nomes hebraicos tinham esses sentidos, né? Quando Jacó se converteu, ele recebeu um novo nome, que é Israel, aquele que luta com Deus, aquele que entra em interação com Deus. Essa luta é bem similar ao que eu chamo de interação, né? Então, essa interação com Deus, no caso de Israel, aconteceu lá no início da história de Israel, né? Jacó passou a se chamar Israel e agora Paulo passaria a se chamar Saulo, né? Mas vamos ver, Atos 9, de 19 a 30, vai falar das pregações de Paulo em Damasco e em seguida em Jerusalém. Então isso só estou adiantando, é algo que vai acontecer depois desse momento, em que ele foi batizado, abriu os olhos e passou a uma nova situação. Ganhou esse novo nome de Saulo, né? Mas vamos esclarecer sobre esses versículos 19, 20 e 21. 19, 20 e 21, que está nessa história. A história que eu falei, que está de 19 a 30, Atos 19 a 30 trata das primeiras pregações de Paulo em Damasco e em seguida em Jerusalém. Então, lá, se alguém quiser ler, é bom, né? Vai ver como que Paulo começou a pregar. Mas, continuando ali, começando esse capítulo 19, começa com esses dois versículos, 19, 20 e 21, 3 versículos, 19, 20 e 21. E é eles que eu quero chamar a atenção, porque eles são úteis para nós. Nós estamos querendo olhar para Paulo para tirar conclusões para nós. Então vamos olhar, né? Versículo 19. Então, depois que Ananias esteve com Paulo, ele tomou alimento, sentiu-se fortalecido, demorou-se alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Está vendo? Eles estavam lá em Damasco. E ele ficou algum dia agora com os discípulos, não mais foi lá para prender os discípulos, estava junto com eles, né? Ficou alguns dias ali. E no versículo 20 vai falar algo extraordinário. Fala o seguinte, ó: imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que ele contestava a ponto de estar presente quando eram massacrados e alguns mortos na presença dele, devido à perseguição, que no zelo de Paulo era uma ofensa à lei, né?
Imediatamente, então, começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa absurda, né? E é absurdo mesmo, é isso que nós vamos tentar entender. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Não veio para cá para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Paulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E ele não só pregava, como demonstrava que Jesus é o Cristo. Olha, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei desconfiado disso daí. Falei, não é possível. Como que uma pessoa que tem toda uma convicção, que tem todo um modo de ser, e não é fácil mudar o modo de ser, nós sabemos, pode assim, imediatamente, mudar totalmente e mudar a convicção totalmente? Essas perguntas, quando a gente lê a Bíblia, elas vão aparecer, tá? Em várias situações. E ela está aí na tela, em vermelho. Como Saulo tão subitamente obteve condições de anunciar e demonstrar sobre Jesus? Né? Eu fiquei com isso guardado, sabe? Muitas coisas eu aprendi assim na Bíblia. Estou dando testemunho aqui, porque ajuda você também que vai começar a ler, né? Eu guardei isso daí porque eu falava, não dá certo, não pode ser, tem alguma coisa estranha aí. Mas para frente, né, logo depois, continuando a ler, porque eu li a Bíblia como um todo, várias vezes, ia pegando, isso vai ficando dentro da gente. De repente eu vi que tinha um outro livro lá na carta de Paulo mesmo aos Gálatas, né, que estava tratando, que falava exatamente desse momento. Eu comecei a ligar as duas coisas, e aí sim trouxe o entendimento que a gente vai transmitir aqui. Gálatas 1, ele vai tratar do zelo de Paulo sobre as tradições. Ele mesmo contando. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Gálatas era a igreja cristã que estava nascendo lá, nesse local, né? Na Galácia, lá estava surgindo, já tinha uma comunidade, e Paulo deixou essa carta aos Gálatas, e é essa carta que nós estamos citando. Tá? Então ele vai falar do zelo que ele tinha pelas tradições. Ó. No versículo 11 diz assim: asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Isso é uma coisa importante para nós que estamos querendo imitar Paulo saber. O evangelho não tem nada de humano. Por isso mesmo que não dá para entender só com a natureza humana, mesmo que seja o homem mais inteligente do mundo. Tá? Não dá. Precisa do Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo, pregado por mim, não tem nada de humano. Não o recebi, nem aprendi de homem algum. Não teve ninguém que pregasse para ele. Ele não teve. Ele está dizendo que recebeu de uma outra forma. Não foi de homem algum. Mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Essa nós vimos, aquela que aconteceu com ele no caminho. Uma revelação. E aí ele explica: certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meu país. Bom, de meus pais, desculpa. Que dá na mesma, né? Porque era o país também de Israel, né? Mas vamos dizer aqui o seguinte, ele fala várias vezes expressões assim, com que excesso perseguia a igreja de Deus, né? Avantajava-me no judaísmo, extremamente zeloso, né, das tradições. Então isso daí é uma coisa que a gente aprende quando se converte, que vai ter que passar por um dos passos do cristão, que é o passo da temperança. Temperança é um equilíbrio, uma moderação. A lei é correta, é justa, é dada por Deus, a lei não mudou. Jesus falou, não mudei um jota, nem um traço da lei, né? Ela continua certa, né? O problema é que o homem, sem o Espírito, ele vai tratando com a lei,
na medida que ele crê que existe um Deus maior e ia se mantendo na lei, mas existe uma tendência dentro de nós de extrapolar as coisas, né? Essa tendência de extrapolar é o que se chama intemperança, né? Que é um dos dons do Espírito Santo, é do processo de crescimento do cristão, que é passar por um equilíbrio, uma moderação, porque a justiça em excesso é injustiça, né? A bondade em excesso não é bondade, você está prejudicando. Então tem que saber também que qualquer coisa relativa a Deus que vai para excesso vira fanatismo, vira afastamento de Deus, né? E Paulo tinha todos os excessos com relação à lei, embora esse excesso vinha de uma coisa boa dentro dele, que era o apego, a importância que ele dava para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas estava em excessos de todo tipo, né? Então, ele tinha um baita zelo pelas tradições. Vamos continuar agora nessa tela aqui, acho que já dá para a gente tirar uma conclusão e encerrar por hoje, né? Então, daí eu nem vou falar do tema que está aí, mas vamos tratar do versículo 15 em diante. Ele está tratando, então, ele era zeloso daquela forma. Mas, quando aprouve àquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu me tornasse conhecido que eu o tornasse, quando tornasse Jesus conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém, nem tinha ido a Jerusalém ainda, nem tinha consultado ninguém, ele não tinha ido a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes dele, porque ele estava agora, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, ele já estava numa condição de apóstolo, né? Mas antes dele conhecer os outros apóstolos, ele partiu para a Arábia. E depois de lá regressei a Damasco. Então, essa frase muda tudo, muda tudo. Olha só. Ele, antes de ir para Jerusalém, antes de conhecer os apóstolos, e antes e sem permanecer em Damasco, nada, ele imediatamente, agora sim o imediatamente vale, ele foi para a Arábia. E depois regressou a Damasco. Então, aqui já cabe uma reflexão. Aquele imediatamente do versículo, qual versículo que nós falamos antes? Entre o versículo 18 e 19. Tá? Entre o versículo 18 e 19, que nós vimos que... entre o versículo 19 e 20, eu que estava meio perdido aqui. Atos 9, versículos 19 e 20. Entre os 19 e 20, ele estava em Damasco, imediatamente, aqui ele começa a pregar, mas esse imediatamente, quem escreveu foi Lucas, que é o autor do Atos dos Apóstolos, ele estava preocupado com os atos dos apóstolos. E no caso, os atos de Paulo, imediatamente após a conversão, os primeiros atos de Paulo, relativo ao seu apostolado, foi em Damasco mesmo. Só que não é imediatamente no tempo, como esse que agora nós estamos tratando. Ele, uma vez que ele recebeu aquela batismo, o batismo, aquele impacto todo, desde a cegueira até a recuperação da vista e o batismo do Espírito, ele não consultou ninguém, não ficou em Damasco, seguiu, não foi para Jerusalém, né, mas partiu para a Arábia. E ficou lá até regressar a Damasco 3 anos depois, quando ele subiu a Jerusalém. Então, existe um período de 3 anos em que Paulo fica entre a sua conversão e o período que ele pregou em Damasco. Está tudo contido aí dentro. A conversão e o período que ele pregou está contido nesses 3 anos. Porque depois ele sobe a Jerusalém. E lá na carta aos Gálatas ele falou que ele, sem subir a Jerusalém, ele já estava pregando em Damasco. Então, a pregação em Damasco está aí dentro
e aquela imediata viagem para a Arábia está aí dentro. Essas duas coisas estão no período de 3 anos. Vamos fazer uma hipótese aqui, é um exercício nosso. Vamos supor que desses 3 anos, 1 ano ele ficou na Arábia e 2 anos ficou pregando em Damasco, as primeiras pregações de Paulo, que depois estão escritas lá na frente em detalhes. Mas, então, vamos supor isso, é uma hipótese, que ficou 1 ano. Esse 1 ano da Arábia, pessoal, não tem nenhuma notícia de que aconteceu lá. E não é para ter mesmo. Esse período na Arábia é um período que não está registrado nenhum ato de Paulo, e não é para estar mesmo. Tá? É para nós refletirmos sobre isso. Esse período é um tempo separado de Paulo a sós com Deus. É isso que é o assunto que nós vamos começar a tratar na próxima semana. Vamos pegar daí mesmo e vamos explorar isso aí. Esse período a sós com Deus. Esse período que tem que acontecer em você e em mim. Não dessa forma exatamente, mas nós vamos tratar sobre isso. É uma coisa importante no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, vamos encerrar aqui com uma pequena oração, na presença do Deus Altíssimo e da pessoa do Espírito Santo que está comigo e com você que ouve. Junto declaramos que queremos caminhar nessa vida nova, nessa nova natureza, nesse nome novo que deve nascer dentro de nós. E que, com a força do Espírito Santo, conseguiremos, porque ele é todo suficiente para que o propósito de Deus se cumpra em cada um de nós. Amém.